Em fervente oração, vens o teu. Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais uma quarta-feira e com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui na igreja com alguns irmãos e vamos gravar este culto para que os irmãos possam assistir, acompanhar aí das suas casas. Nós somos gratos a Deus por mais esta oportunidade, por mais este dia. É sempre um prazer estar na casa de Deus e poder compartilhar com a igreja, com os irmãos, o que Deus tem feito em nossas vidas. Nós vamos orar e na sequência nós vamos ler o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 17, dos versos 11 até o verso de número 19. É o texto em que nos traz a narração da cura de 10 leprosos. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Oremos. Bondoso e eterno Pai, Senhor, nós somos gratos por mais este dia em nossas vidas. Somos gratos porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado condições para estarmos na Tua casa e também para cultuarmos o Teu nome. Abençoa os Teus filhos, filha que se faz presente, aqueles que não podem estar conosco, também nos seus lares, abençoa, dá graça. Abençoa o pastor Adolfo, que está em uma visita, e pedimos ao Senhor a presença do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Nós precisamos das mãos do Senhor sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre a igreja local, os líderes, os irmãos e irmãs que trabalham na Tua obra. Nos dê graça, nos dê capacidade para desenvolver a Tua obra, para fazer a Tua vontade. Abençoa, Senhor, aqueles que possam estar tristes, desanimados, que o Teu Santo Espírito possa trazer um alento, possa trazer uma renovação na vida, no ministério dos Teus filhos. Também, Senhor, logo mais estaremos orando pelos irmãos que estão acometidos de enfermidades, os nossos irmãos mais idosos, e nós pedimos que o Senhor cuide do Teu povo, que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Lucas 17, do verso 11 em diante, diz o seguinte: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. E um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, e agradecendo, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os leprosos os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levantai e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Como sempre, Jesus, em sua jornada, em sua caminhada,
ele intenta mais uma vez voltar para Jerusalém depois de uma campanha evangelística. O capítulo de número 16 vai mostrar que 15, 16 vai mostrar que Jesus estava na região norte de Israel, lá em cima, evangelizando a região próxima à Galileia. E estava chegando próximo a festa da Páscoa, e ele precisava voltar para Jerusalém. Então pode observar que o verso 1 diz que ele estava de caminho para Jerusalém. Então ele estava lá em cima no norte, precisava ir para o sul, e num caminho normal precisava passar por Samaria. Só que aqui tem um detalhe: judeu que se preza, religioso que se preza, não passa por Samaria. Então veja como a época de Jesus havia uma separação entre as pessoas. O mesmo povo, o samaritano é tão judeu quanto o judeu, e ao longo dos séculos, então o princípio do que está acontecendo aqui, para que nós possamos entender essa entrada de Jesus em Samaria, é o seguinte: há mais de 800 anos antes desse acontecimento aqui, houve uma separação entre o norte e o sul. Um povo só se tornou dois, como nós já estudamos e sabemos. As 10 tribos do norte constituíram a capital em Samaria, e as 2 tribos e meia constituíram a capital em Judá, Jerusalém. Os reis do norte construíram outros 2 templos para que o povo do norte, as 10 tribos do norte, olha que absurdo, não ultrapassasse a fronteira norte-sul para ir adorar ao Senhor no templo em Jerusalém. O primeiro rei do norte foi um general chamado Jeroboão, que teve atrito com o filho de Salomão. Ele então, quando assume o reino no norte, com as 10 tribos, então a população do norte numericamente era muito maior, e este rei Jeroboão ficou com medo do povo do norte descer ao sul para adorar e ser conquistado pelo rei do sul para ficarem lá adorando ao Senhor no templo de Jerusalém, que era o correto dentro das tradições religiosas do povo judeu. Então ele construiu 2 templos lá no norte para impedir as pessoas de virem ao sul. Isso foi criando uma rixa entre as 2 tribos do sul com as 10 tribos do norte, e essa rixa foi se estendendo, essa rivalidade entre os irmãos do norte com os judeus do sul, judeus do norte, e criou-se muitos entraves diplomáticos e de guerras, enfim. E quando nós chegamos lá por volta do ano 500 a.C., quando o povo do sul vai ser levado cativo para a Babilônia, ficou um grupo de judeus deixado por Nabucodonosor ali na região, inclusive de Samaria. E esses judeus que ficaram ali se misturaram, enquanto a leva maior, o grupo maior de judeus foram cativos para a Babilônia, ficou lá alguns agricultores deixados por Nabucodonosor, judeus, e esses agricultores, por força
situacional, por força da situação da época, acabaram se misturando com outros povos que Nabucodonosor deixou também em Israel. Então ele mesmo, Nabucodonosor, misturou as nações que ele havia conquistado, ele deixou um pouco de cada nação em Israel. E era normal essa mistura, não tinha o que se fazer. Quando os judeus voltaram, 70 anos depois, lá do cativeiro babilônico, eles começaram a tratar aqueles judeus que ficaram na terra como inimigos. Quem eram os judeus que ficaram na terra? Justamente os samaritanos. Daí por diante criou-se uma norma cultural que o judeu que se dizia ser um homem de Deus, um judeu que se dizia ser religioso, um judeu que se dizia obediente ao Deus Todo-Poderoso, um judeu que se dizia leitor da escritura do Antigo Testamento, da lei de Moisés, não poderia colocar os seus pés na região de Samaria. Mas veja que Jesus veio para unir as pessoas. Jesus veio para mostrar que Deus não faz acepção de pessoas. Jesus veio para mostrar que o amor de Deus é para todos e que essa divisão, ela, além de estar ultrapassada, ela não tinha sentido para o coração de uma pessoa que se diz temente a Deus. Jesus veio ensinar e deixou de toda a lei do Antigo Testamento, ele baseou sua vida, seu ministério, seus ensinos, suas pregações em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, sobre toda a tua força, sobre toda a tua alma, sobre todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Então é por isso que eu acho, irmãos, eu penso que uma multidão estava seguindo Jesus, uma multidão de judeus estava seguindo Jesus lá no extremo norte, antes de chegar em Samaria, não é? Então Israel era dividido assim: você tinha a região norte, que é a região da Samaria, mas depois da Samaria você tem uma outra região que era habitada pelos judeus comuns que não eram samaritanos. Então o problema aqui são os samaritanos que habitavam na sua maioria em Samaria, que era a antiga capital do norte. Na época de Jesus já não tinha mais essa divisão de norte e sul, mas ficou aquele estigma e ficou culturalmente os samaritanos habitando nessa região chamada Samaria. Então Jesus está pregando acima de Samaria e multidões de judeus estão seguindo Jesus. Agora Jesus, junto com essa multidão, precisa voltar para o sul, que é Jerusalém. Mas os judeus davam uma volta de 3 dias para não pôr os pés em Samaria. Jesus, sabendo disso, isso aqui é proposital, isso aqui é para mostrar que Deus não faz acepção de pessoas, isso aqui é para mostrar que o poder e os milagres de Deus, as bênçãos de Deus é para todas as pessoas. Jesus propositalmente, porque ele está indo, o texto nos mostra que ele está a caminho de Jerusalém. Todo judeu a caminho de Jerusalém fazia essa volta toda. Quando ele estava além do norte, ele dava essa volta por fora de Samaria, atravessava ao lado de Tiberíades para chegar lá no sul. É uma volta danada, não é? E Jesus, a caminho de Jerusalém, ele resolve passar pelo meio de Samaria. E aí eu chamo a atenção. Eu entendo que, se não todos, a maioria dos que estavam com Jesus pararam quando Jesus chega na entrada de Samaria. Com quem diz, não é possível, ele não vai fazer isso, ele não vai pegar esse caminho, é o caminho mais curto, é o caminho normal, mas ele não vai fazer isso, porque ele é judeu, ele não pode entrar. Nós não nos damos com os samaritanos. Nós já temos mostra disso lá no capítulo de número 4 do Evangelho de João, quando Jesus
tem aquele diálogo com a mulher samaritana, onde fica claro que o samaritano não se comunica com o judeu, que o judeu não se comunica com o samaritano, e há aquela rivalidade toda. Então quem estava com Jesus estupefato, dizendo: não, ele não vai fazer isso, ele não vai entrar por Samaria, ele não pode se contaminar, ele não pode fazer uma loucura dessa. Mas Jesus continua e entra em Samaria. Eu quero crer, não há como afirmar, mas talvez tenha ficado só os apóstolos com ele e mais, sei lá, algumas pessoas, mas a multidão no geral desvia-se e vai para Jerusalém, tomando um outro caminho. Só isso aqui já nos basta para mostrar o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, o cuidado de Jesus em levar a palavra de Deus com a sua presença em Samaria. Ele estava mostrando que o samaritano é tanto quanto filho de Deus, como o judeu que se achava melhor do que eles, ou qualquer outra pessoa. Mas nós temos mais coisas aqui. Por quê? Porque na região de Samaria era a região onde se concentrava as aldeias, e que no Antigo Testamento chamava cidade de refúgio. Eram aldeias habitadas quase que exclusivamente por leprosos, pessoas que hoje a lepra é conhecido como hanseníase, pessoas que estavam afastadas da sociedade, que estavam à margem dos direitos religiosos e civis. E era assim: qualquer pessoa que estivesse leproso, seja do sul, ou seja de qualquer outra região, era enviado para Samaria. Eu estou chamando a atenção para nós observarmos que, estando leproso não importa, pode ficar junto. Samaritano do norte com o judeu do sul, com leproso de qualquer outro lugar, a lepra os unia. Mas a misericórdia, o amor, a paz, a amizade, não. Esta região, ora, o texto é claro, Jesus propositalmente entrou numa aldeia. Se ele entrou numa aldeia sabendo, e com certeza ele sabia, que ela estava povoada de leprosos, o que ele esperava encontrar lá? Leprosos. Então veja, o grupo que o acompanha, a comitiva que acompanha Jesus, mais uma vez fica abismado com o que ele está fazendo, porque além dele entrar pelo território de Samaria, acho que eles já entraram com medo, dizendo: mas Senhor, tomara que ele passe aí sem olhar nem para os lados, vamos embora. Mas Jesus faz questão de entrar em uma aldeia samaritana, pelo que tudo indica no texto, uma aldeia que tinha muitos leprosos, porque desta aldeia sai de uma vez só 10 leprosos. Irmãos, ter contato com um leproso na época de Jesus era simplesmente inaceitável. Sacerdote não podia se aproximar de um leproso, fariseu não se aproximava do leproso, judeu nenhum que se considerava um homem santo de Deus se aproximava de um leproso, porque para a cultura de Israel a lepra era uma doença de maldição. Na cabeça deles, qualquer pessoa que tivesse com lepra é porque tinha sido amaldiçoado por Deus. E de onde é que eles tiram isso? De um caso isolado, que é o caso de Miriam, irmã de Moisés, que ao afrontar seu irmão, Deus, como castigo, coloca nela uma lepra. Mas nós não podemos esquecer que isso não serve como via de regra para a doutrina, para ensino. Por quê? Porque Deus também depois, fazendo um diálogo um pouco mais acirrado com Moisés,
inquirindo Moisés em algumas coisas, Deus vai mandar Moisés enfiar a mão dentro da túnica dele, e quando Moisés tira a mão está leprosa, e não foi porque Moisés pecou, e coloca de novo e a mão sai sã. Então eles pegaram uma passagem bíblica, e esse é o perigo de se pegar uma passagem bíblica para formular uma doutrina, para formular um ensino que vai perdurar durante todo esse tempo. Então eles baseavam que uma pessoa leprosa é porque estava com a maldição de Deus, havia entrado em juízo com essa pessoa, e essa pessoa estava amaldiçoada por Deus, o que não é verdade. A lepra na época, e até hoje, como se diz, ela é altamente contagiosa, tem vários tipos, né? E nesse caso aqui, era um tipo que degenerava o corpo humano, a pessoa ia perdendo partes dos seus membros, dos dedos dos pés, dos dedos das mãos, até parte do nariz, da orelha, e vai por aí afora, a pessoa ia ficando deformada. Então o judeu religioso jamais teria coragem de se aproximar de uma pessoa leprosa, quanto mais de 10. Estes leprosos, veja a consciência que a pessoa que tinha lepra na época tinha dos seus direitos, ou na verdade dos não direitos. Então o leproso sabia que ele não podia se aproximar de uma pessoa sã. É por isso, mas observe que eles reconhecem Jesus, a fama de Jesus, o nome de Jesus, os feitos de Jesus, o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, a palavra de Jesus já tinha chegado até as aldeias de Samaria, graças a Deus, e esses leprosos, o texto diz que eles então saíram ao encontro de Jesus, talvez achando que Jesus não ia se aproximar deles, mas eles estão percebendo que Jesus está chegando cada vez mais perto deles. E é eles que, de longe, a Bíblia no verso 13 diz que eles ficaram de longe e gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-nos de nós. E Jesus simplesmente, vendo, disse para eles: ide, mostrai-nos ao sacerdote. Jesus dá uma ordem para eles irem, obrigado, irmão Marcos, para se apresentar ao sacerdote. Por quê, irmãos? Por que Jesus dá essa ordem? Porque na regra, na lei do Antigo Testamento, quando uma pessoa estava leprosa na cidade de refúgio e havia a cura, a pessoa leprosa sentia, e as pessoas que estavam em sua volta percebia que as suas mãos já não tinha mais aquelas epinges, não tinha mais a putrificação, enfim, a pessoa entendia que estava curada. A primeira pessoa que o leproso tinha que se apresentar para a confirmação era o sacerdote. E lá na regra do leproso, na lei sobre o leproso, está escrito que o sacerdote iria analisá-lo em um quartinho, só os dois, corpo inteiro. O sacerdote ia fazer uma análise minuciosa e ia dizer para ele: você vai ficar 7 dias hospedado aqui, e eu vou vir aqui todo dia para te analisar, e depois desses 7 dias nós vamos oferecer uma oferta a Deus, e você vai ficar mais 7 dias. Enfim, eles ficavam 21 dias em quarentena, aguardando que o sacerdote pudesse liberar eles, para que eles pudessem se apresentar no templo, e depois o sumo sacerdote lá dar o aval para ele poder voltar ao convívio com a família, um processo que demorava até 6 meses, dependendo do caso. E aí Jesus simplesmente diz assim para eles, mas veja, o milagre não aconteceu aqui ainda. Jesus diz assim para eles: olha, vão lá se apresentar aos sacerdotes, né? E eles saem. Mesmo leprosos, eles saem. Por que eu estou dizendo isso? Porque o verso 14 diz que aconteceu que eles, quer dizer, quando eles começaram a ir rumo ao templo, rumo ao sacerdote, é que eles foram purificados. E a pergunta
nos foi feita para a pregação é: porque um só voltou. Eu quero crer que desses 10 aqui, 9 eram judeus. E eles continuaram com a sua mentalidade presa à lei. Eles entenderam que era importante eles se apresentarem diante do sacerdote. Eles entenderam que precisavam cumprir o ritual religioso, esquecendo-se de quem os curou, esquecendo de voltar para agradecer o amor, a misericórdia, a atenção, o carinho que Jesus teve por eles, não os rejeitando. Eles preferem continuar com a sua tradição religiosa. Mas um deles assentou em seu coração o seguinte: eu vou voltar para o sacerdote. Por quê? Por que eu tenho que me apresentar ao sacerdote? O sacerdote nunca veio me visitar. O sacerdote nunca veio aqui fazer oração por mim. O sacerdote nunca veio me trazer um pedaço de pão, um copo d'água, perguntando se eu estou com fome ou com fome. O sacerdote nunca veio trazer alguém da minha família aqui para me visitar, ainda que de longe. Por que eu tenho que voltar para o sacerdote para me apresentar? Se tem alguém aqui que merece que eu me apresente, é Jesus que me curou, e é por isso que ele volta. E ele é um samaritano. O texto está nos ensinando que a fé independe de nacionalidade, que a fé, o amor, a dedicação de volta agora a Deus, independe da etnia que a pessoa pertença. O texto está nos ensinando que esse homem creu em Jesus. Ele entendeu que a coisa mais importante naquele momento, poderia até depois ir para o templo para se apresentar ao sacerdote, sem problema nenhum, mas ele poderia chegar lá em Jerusalém e se apresentar dizendo: ó, eu sou o 10º, os outros 9 já estão por aí, eu sou o 10º, não foi só 9 que ele curou, não, ele curou a mim também, mas eu voltei para agradecer. Então este samaritano está preocupado em honrar Jesus, esse samaritano está preocupado em mostrar que ele reconhece em Jesus a autoridade da parte de Deus para curar até a lepra. E ele volta. Um dos 10, vendo, então quando esse samaritano viu que foi curado, ele voltou, e ele não voltou em silêncio. Diz o texto que ele voltou dando glórias a Deus, coisa importante, agradecer as bênçãos, o milagre, a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Os outros estavam preocupados em cumprir a formalidade. Este está com o coração voltado em agradecimento. E aí, né, o verso de número 15 termina dizendo que ele voltou dando glórias a Deus em alta voz. E é claro, nós precisamos entender que ele não está sozinho com Jesus. Jesus dispensa esses 10 leprosos para irem se apresentar aos sacerdotes, mas as multidões de Samaria estão ao lado de Jesus. Onde Jesus está, as multidões estão. Então esse homem volta agora dando glória a Deus. Observe como é importante isso. Os outros 9 que foram embora também curados, a população local não viram, não souberam, ainda que nós sabemos pelo texto que eles foram curados, mas a população não sabia. E este leproso que volta dá a oportunidade, além de tudo, dos que estão em sua volta, à volta de Jesus. As multidões puderam ver aquele homem que eles conheciam, porque ele habitava lá na aldeia de Samaria, ele era samaritano, e todos viram que ele estava curado. Então ele volta dando glórias a Deus. E o texto do verso 16 é o que mais me chama a atenção, porque ele se prostra com o rosto na terra, aos pés de Jesus, e agradece.
E Jesus, então, no verso 17, perguntou: não eram 10 os que foram curados? Ele não está perguntando para aquele que foi curado, ele está perguntando para as pessoas que estão em sua volta. Por quê? A ideia é a seguinte, irmãos: ora, se esse sozinho voltou, isso significa que os outros também estão curados. Não é porque só ele voltou, só ele está curado. Não, todos foram curados, mas só um volta. Então Jesus pergunta: porventura, não eram 10 os homens que foram curados? Onde estão os 9? Onde é que estão os 9? Andando pelo mundo, talvez se confraternizando, se abraçando, esquecendo, e assim acontece com o ser humano. Recebe as bênçãos de Deus, mas não sabe agradecer e vai pelo mundo afora sem se lembrar do grande milagre que Deus faz nas nossas vidas. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Jesus sabia que era considerado um estrangeiro por causa da cultura que nós explicamos. Mas olha só que coisa maravilhosa. Irmão, Jesus nunca vai fazer só a cura física de alguém. Jamais Jesus vai deixar a pessoa sem a sua alma ser transformada, sem que Deus possa fazer uma obra completa na vida da pessoa. Então, quando este homem volta, o que o texto está nos ensinando? Que este homem se converte da sua vida pregressa, que esse homem, ao prostrar-se diante de Jesus, quando, seja nos dias de hoje ou na época de Jesus, ajoelhar-se, se jogar aos pés de outra pessoa, é sinal de humildade, é sinal de subserviência, é sinal de reconhecimento da autoridade, do poder, do senhorio daquele que está em pé diante de mim, e eu ajoelhado com o rosto na terra, eu estou dizendo: tu és maior do que eu, o Senhor faça da minha vida o que o Senhor bem entender. Este homem volta e se prostra diante de Jesus, e Jesus vai dizer no verso 19: levanta-te. Olha que coisa. Ele se humilha, mas Jesus o exalta, dizendo: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Prova de que Deus ama incondicionalmente qualquer ser humano. Amém. Não importa quem seja, não importa a situação que esteja, mas acima de tudo, além da cura física, que é importante, Jesus teve o cuidado de dizer para este homem que a fé dele havia salvo ele, não da sua parte física que estava enferma. A fé dele não salvou da lepra, não é isso. Jesus está dizendo: pois então, Deus é tão bom, é tão perfeito, é tão misericordioso, eu te amo tanto, que além de curar o seu corpo, a partir de agora, você está em plena comunhão com Deus por causa da tua fé, você está salvo. E a vida deste homem seguiu. Então, por que um só voltou? Porque um só creu. Por que um só voltou? Porque um só teve a humildade de reconhecer o senhorio de Jesus. Por que um só voltou? Porque não são todas as pessoas que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Por que um só voltou? Porque a salvação e o reconhecimento diante das bênçãos que Deus faz à coletividade, esse reconhecimento tem que ser pessoal. Então podemos estar em meio à multidão, não importa, mas o meu reconhecimento, a minha adoração, a minha fé em Jesus precisa ser individual. Eu não posso me basear na fé do outro, eu não posso me basear no culto da adoração do outro, eu não posso me basear no milagre do outro,
eu me congratulo, eu me alegro, eu compartilho, eu sou condescendente com o outro, mas a minha fé, a minha vida, ela é pessoal em termos de comunhão com Deus. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda graça e que eu e você que está nos assistindo, os irmãos aqui presentes, que cada um de nós possamos ser como este samaritano, que teve a humildade de ver o milagre, de ver a bênção que recebeu e voltou para agradecer. Não continue sua jornada pelo tradicionalismo. Não se esqueça de voltar aos pés de Jesus para agradecer o grande milagre que Ele fez na sua vida. Eu não posso me esquecer de vir aos pés de Jesus para agradecer o grande milagre que Ele fez na minha vida. Todos os dias eu tenho que agradecer de joelhos pela salvação que Ele nos concedeu. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Muito bem, queridos, nós chegamos no momento da oração e nós temos aqui alguns pedidos de orações. Oração pelo filho do irmão José Newton. Ele sofreu um acidente. Oração pela irmã Maria José, mãe do nosso irmão Roque. Oração pela Cláudia, sobrinha da irmã Miralva. A Cláudia, ela contraiu o Covid há um tempo atrás, foi para o hospital, teve alta, ficou boa, mas de vez em quando ainda sente alguns sintomas e tem incomodado esta volta dos sintomas da Covid na Cláudia. Então nós vamos orar pela Cláudia também. Orar pelo José Roberto, que é o pai da nossa irmã Raíssa. Orar pelo Daniel, esposo da irmã Miralva. Ele está aguardando a aposentadoria. Normalmente o INSS, quando a pessoa pede aposentadoria, e já com direito muitas vezes, vem uma cartinha escrito indeferido, quer dizer, negado. Mas nós podemos e devemos orar para que Deus possa intervir no direito que já é da pessoa, para que venha deferido, para que venha uma cartinha dizendo: olha, sua aposentadoria já está lá no banco tal, né? Então nós vamos orar pelo Daniel. A pessoa trabalha tanto e aguarda o direito adquirido. Orar pelos nossos irmãos mais idosos, nossa irmã Hélia, nossa irmã Maria Coutinho, nossa irmã Maria Medeiros, irmão Ferreirinha e todos os outros irmãos. Orar por aqueles que passe na sua mente, você perceba que está fraco, desanimado. Orar para que este problema passe o quanto mais rápido possível, para retomarmos as atividades normais na igreja, né? Então nós vamos orar ao Senhor, e eu quero pedir ao nosso irmão Roque fazer essa oração inicial. Tem mais dois pedidos de orações. A irmã Graça da Igreja Batista da Santa Terezinha, a Edilene está dizendo que ela parou, né? Irmã Graça da Batista da Santa Terezinha. Não pode receber visita. Só Deus para ter misericórdia. Quem mais? E a Ivoneide, dor de cabeça forte. Irmã Ivoneide, dor de cabeça. Irmão Pedro também, né? Pai da nossa mãe Ivoneide, já uma idade um tanto avançada. Nós vamos orar. Eu quero pedir ao irmão Roque para fazer essa oração. Você quer o papel para ver os nomes, para não esquecer? E o irmão Roque vai orar. Nós vamos confirmando a oração do irmão Roque e depois nós encerramos aqui com a oração final. Interceda na sua casa por esses irmãos que foi mencionado e por aqueles que você sabe que precisa das orações. Oremos então. Santo Eterno Pai, querido Deus, te agradecemos, ó Pai amado, pela oportunidade que tem nos dado de estarmos aqui reunidos na sua casa. Também te agradecemos, ó Pai amado, por aqueles que não estão conosco,
mas estão nos assistindo e nos ouvindo. Abençoa, Senhor. Apresento a Ti, ó Pai amado, a vida do filho do nosso irmão José Nilton. Sim, Que o Senhor esteja guardando esta vida, Pai amado, Tem esse misericórdia, acidente que ele sofreu, ó Pai, mas que o Senhor esteja sustentando ele, Pai. sim, sim. Que ele possa estar retornando mais rapidamente para o convívio dos seus familiares e da tua casa. Sim. Também coloco a vida da minha mãe, ó Pai, tua Abençoa, serva Maria Pai. José. Que o Senhor, Pai amado, possa estar tocando o coração dela, ó Pai amado, colocando mais ânimo, Pai, para que ela possa não se abater com essa suspeita do Covid. Sim, sim. Que o Senhor esteja fortalecendo ela, dando forças a ela, Pai. Dai graça. Também apresento a Ti, Senhor, a vida da Cláudia, Pai. Essa jovem sobrinha da nossa irmã Miriam, que já teve essa doença, Senhor, e foi curada, mas ainda apresenta, de vez em quando, alguns sintomas, Pai amado, que a preocupa muito. Muitas vezes ela leva até o hospital novamente. Que o Senhor esteja, Pai amado, com a Tua mão, dando a cura a ela, Senhor. Que assim ela possa se restabelecer completamente. Também apresento a Ti, Pai amado, a vida do Daniel, esposo da nossa irmã Miranda. Que o Senhor, Pai amado, possa advogar essa causa dele de aposentadoria, Pai. Sim, sim. Que ela possa sair muito mais rápido, Pai amado, Sim. do que ele espera, Senhor. Que seja feito conforme a Tua vontade. Tanto trabalho, tanto tempo trabalhado, nós temos esse direito, ele tem esse direito, Pai. Que o Senhor possa advogar essa causa Sim, para Deus. ele. Também apresenta a vida dos teus servos mais idosos aqui desta casa, Pai. A irmã Hélio, o irmão Pedrinho, a irmã Maria Coutinho, a irmã Maria das Dores, ó Pai amado, a irmã Dalva, Pai. Todos aqueles, ó Pai amado, que não podem, Glória. por essa medida de afastamento, ó Pai, estar presente na tua casa. Também apresento, Pai amado, a vida do José Roberto, pai da nossa irmã Raíssa. Sim, sim. Que o Senhor, Pai amado, esteja ao lado dele, confortando e dando forças a ele, ó Pai, estabelecendo a sua saúde. A irmã Graça, Pai amado, da Igreja Batista em Santa Teresinha, Sim, sim. Abençoa. pede oração, Pai amado, para que o Senhor esteja fortalecendo a Tem vida dela, ó misericórdia, Deus, Senhor. Tua serva. para que ela, eu não entendia o pedido direito, mas que não pode receber visita, que o Senhor pode visitá-la a qualquer momento. Sim, sim. Também apresenta a vida da tua serva irmã Ivonilho, que está com fortes dores de cabeça. Que o Senhor possa dar alívio a ela, abençoando a sua vida, da sua filha, do seu esposo, de toda a sua família. Apresento também a vida do irmão Pedro. Que o Senhor também a fortaleça e capacite cada vez mais esse homem que tanto te ama e tanto te serve bastante. Pai, quanto a nós aqui presentes, Obrigado. o Senhor esteja nos fortalecendo, nos capacitando, para que nunca venhamos a desistir de estar na tua casa. Perdoa, Pai amado, as minhas falhas. Tu sabes o desejo que eu tenho, o desejo do meu coração de te servir cada vez mais e melhor, Senhor. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus. Nas suas orações, os irmãos aí em casa, sempre que lembrarem, tanto esses nomes que foram mencionados e outros, não deixe de orar, não deixe de interceder, porque Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e nós vamos orar para terminar este culto, pedindo ao Senhor que continue com as mãos estendidas sobre as nossas vidas, que nós possamos continuar firmes na presença do Senhor. Pai, nós agradecemos pelo culto, agradecemos pela presença dos teus filhos aqui, agradecemos por aqueles que irão assistir, por aqueles que poderão de alguma maneira usufruir da tua palavra. Nós queremos pedir que o Senhor continue com as mãos estendidas sobre cada família desta igreja, sobre cada família dos líderes desta igreja. Que o Senhor continue abençoando os irmãos que pediram oração, porque a tua palavra nos orienta, nos ensina que aquele que pede, pede porque crê. E nós cremos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor,
que o Senhor tem prazer em abençoar, que o Senhor tem prazer em realizar sinais, maravilhas e milagres. Mas acima de tudo, nós agradecemos pelo dom da vida, nós agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós agradecemos.